Nosso querido confrade Ariston Santana Teles. Ariston Santana Teles, ele é assessor da Câmara dos Deputados em Brasília, ele é médium e orador, tem feito palestras em quase todos os estados brasileiros e também em países da América do Norte, América do Sul e também na Europa, com 16 livros publicados. Então é com muito carinho nós vamos passar a palavra ao nosso querido Ariston. O tema está: Nova Teologia, ou princípios para uma nova teologia. O título pode ser colocado no condicional, porque podemos perguntar: é o caso de se pensar em teologia no movimento espírita? É um ponto para reflexão. O que significa teologia? É uma doutrina que cuida essencialmente do problema Deus. Teo, Deus. Logia, estudo, doutrina ou discurso. O estudo e a experiência relacionados com Deus causam, geram uma sensação ou um conhecimento, ou melhor dizendo, uma visão de Deus. Talvez a luminosidade não permita que a gente veja de maneira mais nítida a paisagem que aí está. É um jardim e um banco. O vermelho ao fundo é um banco, no meio de um jardim. Essa ilustração nós escolhemos porque sentimos que a sua paisagem é um convite à reflexão e à meditação. Consideremos-nos sentados naquele banco, no templo da natureza, para melhor pensar, refletir, perceber a presença dessa coisa abstrata para a maioria dos intelectuais, porém concreta para nós que acreditamos e que de certo modo já sentimos a presença de Deus. Teologia, origens, desenvolvimento, atualidade e abrangência. Deus está relacionado com a matéria, tanto quanto com a energia e com a consciência. Falar de Deus é falar de ciência, de filosofia, de ética, é falar de astronomia, de mecânica. Antônio Vieira, Padre Antônio Vieira, uma vez,
levantando-se para fazer uma palestra, um discurso, disse: que Deus me dê tempo para que eu seja breve. É o pedido que nós podemos formular nesse momento. Que possamos ter tempo para ser breves. As origens da teologia. As origens estão na história, quando surgiu a palavra, quando surgiu o interesse, quando criaram a palavra teologia, de outras palavras gregas que já existiam. Mas as origens desse estudo, dessa busca, estão no ser humano. Tertuliano dizia: há muita semelhança entre Deus e o homem, porque o homem é de natureza divina. O desenvolvimento da teologia pode se verificar na história. A teologia na Grécia, a teologia na Igreja Católica, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, a escolástica, a influência da filosofia na teologia e o que a teologia, através do clero, fez com a filosofia a ponto de considerá-la escrava da teologia. A teologia passou a ser uma espécie de propriedade da Igreja na Idade Média. E a Igreja chegava ao ponto de dizer que a filosofia, veja só, um campo vastíssimo de experiências, de sensação, de informação, de racionalização, tinha que estar numa situação de escrava dos interesses da religião. Hoje se fala em teologia como sendo mais uma doutrina de interesses religiosos, uma doutrina dogmática, doutrina que não está propriamente ligada à sua própria etimologia. Por exemplo, a teologia da libertação, que é um ramo da teologia digno de todo respeito. O padre Boff, Leonardo Boff, é um dos revolucionários da moderna igreja. Mas o que ele fala de teologia, pouca coisa tem a ver com a existência de Deus, com essa causa suprema, primeira de todas as coisas, no dizer do Livro dos Espíritos. Então, pouca coisa existe em matéria de teologia mesmo na atualidade. A abrangência da teologia é vastíssima, é o estudo de Deus. E onde está Deus? Quem é Deus? O que é Deus? Uma vez fizeram essa pergunta a Santo Agostinho: o que é Deus? Ele silenciou. Mais tarde disse: não consigo responder quem é Deus ou o que é Deus quando alguém me formula esta pergunta, mas eu sei perfeitamente o que é Deus na intimidade do meu coração. É o invisível. Deus, na sua transcendência, é indizível, inabordável. Alguém já disse: quando quiserdes definir Deus, somai ao infinito todos os vossos superlativos e dizei ao infinito: isto ainda não é Deus. Merece repetir. Quando quiserdes definir Deus, somai ao infinito todos os vossos superlativos e dizei ao infinito: isto ainda não é Deus. Quer dizer, Deus está sempre além, embora na sua imanência esteja também aqui e agora. É mais um jardim, um dos jardins da Europa. Por que essas paisagens, essas ilustrações? É que nós aprendemos na doutrina espírita e na filosofia, principalmente com Bergson, que
Aprender ou saber significa saborear, experienciar. Nós só sabemos aquilo de que temos experiência. Numa praia, observando as ondas do mar, simplesmente à distância, nós não podemos dizer: eu conheço o mar, eu conheço as águas do mar. Temos que avançar, molhar os pés, mergulhar o corpo e mergulhar a alma naquelas águas, naquele oceano imenso, e depois, voltando à praia, dizer: agora eu tenho a experiência das águas, eu tenho a experiência do oceano, eu sei o que significa o mar. A ciência hoje, a ciência quântica, consenso, ou a física quântica, que está nos seus estudos, digamos assim, da matéria ou da energia, descobrindo que além da matéria existe um campo das forças radiantes, da energia, mas além ou nas profundezas da energia, a quântica descobre existe leis de probabilidade que indicam a existência de algo mais profundo, transcendental, que eles chamam de campo do puro pensamento, quer dizer, espírito. As harmonias, ou a chamada dança dos átomos, vai ao encontro da filosofia bramânica, ou budista, quer dizer, das tradições milenares da filosofia clássica do Velho Oriente. Consenso significa dizer que, falando-se de ciência, não existe um consenso. Deus ainda é matéria que causa risos, sarcasmo, brincadeiras, piadas entre os doutos, os intelectuais, os catedráticos e até mesmo os cientistas. Os cientistas não têm uma palavra oficial a respeito da existência ou da inexistência de Deus. Mas uma coisa é certa: ninguém ainda pediu provas para a existência do diabo. Mas todos querem provas para a existência de Deus. Evidências científicas, filosóficas, experienciais, o consenso mundial da psicologia dos povos. Evidências científicas, vamos acelerar, evidências científicas, o sincronismo das coisas, as leis explícitas nos fenômenos do átomo, da biologia, as leis da genética, as harmonias do universo. Tristão de Ataíde disse: o universo pede a presença de um Deus. Quer dizer, somente Deus explica o universo. Evidências científicas, porque os homens, os cientistas, se veem cada vez mais impressionados, se não sensibilizados, mas debaixo de impactos com a perfeição ou a perfectibilidade das coisas, dos fenômenos, dos seres, nesse mecanismo fantástico da evolução. A evolução de todas as coisas, de todos os seres, seguindo parâmetros e linhas pré-estabelecidas no universo. Experiências, evidências experienciais, quer dizer, nós podemos ter experiências com Deus, sentir individualmente. Deus é uma questão científica, mas também um problema de fé. Deus é uma questão de cérebro, mas também de sensibilidade. Talvez por isso que os cientistas ainda se mantenham distantes de Deus, ou do assunto Deus, porque eles estão muito voltados para o cérebro. Mas um dos grandes pensadores da França, aliás, o mais famoso poeta francês,
que era também espírita, Victor Hugo, disse: enquanto o cérebro procura, o coração encontra. Afirmação e negação. Existe Deus, mas é preciso um argumento. Existe Deus, mas cada um de nós tem seu Deus, seu conceito, seu pensamento a respeito da divindade. Outros dizem: não existe Deus. Existiria então o nada, o caos. A lógica diz: Deus existe. A lógica é elementar, porque, diz Allan Kardec, os espíritos superiores, os espíritos que dirigiram, que conduziram, que escreveram as bases da doutrina espírita, todo efeito pede uma causa. Se alguém nos mostra um robô e diz: isto aqui é obra do acaso, nós não acreditamos. Os céticos, os cientistas e os intelectuais não acreditarão que um robô tenha sido obra do acaso. E diz: claro, alguém, um ser inteligente, criou, inventou, construiu essa máquina maravilhosa que lhe deu o nome de robô. Mas se no outro quadro em branco colocamos uma outra máquina chamada homem, infinitamente mais perfeito, mais complexo do que o robô, e perguntamos quem fez essa máquina chamada homem, ser humano, talvez os materialistas digam: isto é obra do acaso, está pecando, é falta de lógica, é absurdo filosófico e científico. Se para a existência do robô nós temos necessidade de justificar uma causa, e essa causa é o homem, para a existência do homem, uma máquina tão perfeita, um ser de beleza transcendental, nós temos obrigação de admitir também uma causa, e uma causa soberana, infinitamente inteligente, que lhe dê o nome que quiserem: Alá, princípio, lei, inteligência suprema, Deus. Mas o fato é que existe uma causa que deu motivo, que gerou a existência do homem, do ser, das estrelas, das flores, das florestas, dessa ecologia fantástica do Brasil e de toda parte do mundo. O universo proclama a glória de Deus. Isso está escrito na própria Bíblia. Revolução científica. Estamos num momento de revolução científica. A informática está aí a passos longos. A ciência avança de uma maneira extraordinária. As distâncias físicas já estão sendo superadas. Já não há distâncias como antes. Os homens se comunicam entre si, os povos também, e a Terra, como disse o sociólogo, já se transformou numa aldeia global. Mas tem que haver paralelamente uma evolução de natureza ética ou religiosa. O espiritismo, que nós muitas vezes consideramos o cristianismo novo, tem que caminhar passo a passo com a ciência, tem que oferecer ao mundo uma visão nova dessa realidade central da vida que chamamos Deus. Tão importante que Allan Kardec colocou o problema em primeiro plano, como a primeira questão no livro básico da doutrina. O que é Deus? É a inteligência suprema, é a causa primária de tudo quanto existe no cosmos. Totemismo, politeísmo, monismo, panteísmo, monismo. Acima, intuição, carência, teorias. A intuição latente nas pessoas, a busca de uma paternidade, o desconfiômetro, como dizem os universitários, o desconfiômetro, a intuição nos diz que existe um Pai, existe uma consciência cósmica, um ser absoluto, o Criador do universo. Essa intuição e mais a carência que nós temos de um protetor, ou uma proteção, ou uma lei para reger nossos destinos, nos levou a criar ou a escrever teorias, como por exemplo, no começo da história, o totemismo, depois o politeísmo, o monoteísmo, o panteísmo e finalmente o monismo.
Aí está uma figura que fala do universo e do homem. O universo mecânico, o universo dinâmico, o universo estático. As coisas em si, a estrutura material do universo. Isto é o universo físico, a coisa em si. A dinâmica das coisas, dos astros, das constelações, das galáxias, o transformismo, o movimento harmônico do universo ou dos universos pode ser visto como o aspecto dinâmico do universo, sendo o mecânico, o mecanismo, o fim, o telefinalismo. Bem, tudo isso numa equação vista à luz da matemática e da intuição significa monismo, que em poucas palavras quer dizer a visão harmônica do universo. O universo visto na sua unidade, na sua beleza transcendental. Francisco de Assis, numa expressão mística, sentindo nele mesmo as coisas, a espuma do mar, as folhas da natureza. Eu e o Pai somos um. Irmã Lua, irmão Sol, irmã Floresta, irmã Terra, irmã Água. É o princípio e a sensação da unificação. Sentir para saber. Teorias, mecânica, dinâmica, Kardec, Leon Denis, Flammarion, Bolzano, Emmanuel. Kardec diz: fé raciocinada só é a que pode encarar a razão face a face em qualquer época do pensamento humano. Newton, principalmente Isaac Newton, como Planck e outros cientistas, visualizaram o universo como sendo uma máquina. A mecânica, a dinâmica das coisas, eles descortinaram uma máquina cósmica chamada universo. Mas Kardec, com os espíritos superiores, disse: Deus existe. É a inteligência suprema, o princípio de tudo quanto existe. Denis, Flammarion, Bolzano, Emmanuel, modernamente, falam de Deus de uma maneira mais profunda, mais transcendente. Por exemplo, Bolzano estabelece uma comparação entre o universo e o homem e diz que o universo de Deus é o cosmos, o universo do homem é o seu corpo. As galáxias, constelações, nebulosas, todos os corpos do universo, por assim dizer, representam as células de um corpo imenso, incomensurável, em que Deus se expressa, se manifesta. O mesmo acontece com a anatomia humana, o corpo humano, mais de 50 trilhões de células. E o corpo não é mais opaco, compacto, denso, como antes se supunha. Existem espaços imensos entre uma célula e outra, entre um conjunto de átomos e outro conjunto de átomos. Se pudéssemos ver, através de um microscópio eletrônico, o corpo humano, nós não veríamos um corpo compacto, e sim uma espécie de constelação imensa. Cada partícula, uma célula ou um átomo. Emmanuel diz: a vida, nas suas manifestações superficiais,
transforma-se e muda constantemente, mas na intimidade da vida vige o amor invariável. Quer dizer, é Deus que se manifesta na superfície das coisas, o Deus imanente, e o Deus invariável, o Deus transcendente, o Deus que é lei, imutável, invariável, na intimidade de todas as coisas. Emmanuel, Chico. E o Cristo dizia: eu e o Pai somos um. Como se desejasse dizer, na ordem que existe no meu minúsculo universo, a ordem que existe em mim, existe no universo. Eu vivo, na minha condição de Cristo, eu vivo em harmonia com o universo, com as leis da vida no cosmos, com o pensamento de Deus no todo. Eu e o Pai somos um. Um fenômeno que também pode se chamar de unificação ou até mesmo de sintonia. Chico Xavier poderia dizer, em certos casos, eu e Emmanuel somos um. Quer dizer, existe tamanha similitude, tão profunda sintonia entre nós dois, eu e Emmanuel, que posso dizer, ou poderia dizer, eu e Emmanuel somos um. E o tema continua. A Trindade Universal, Deus Espírito, Deus Pai, Deus Filho. Isto aqui não é teologia católica, mas a teologia ou as teologias católicas, outras de quaisquer religiões, devem ser vistas com respeito. Todos os anseios, todas as tentativas de compreender a vida e compreender a Deus, devem ser vistas com respeito. Pai, Filho e Espírito Santo. Aí muda a ordem. Espírito, Pai, Filho. O Espírito a causa. Pai, ou digamos mãe, na natureza, no transformismo, na criação. Por isso às vezes se diz a mãe natureza. Não é a natureza propriamente que cria, que gera, mas é uma causa mais profunda. É o Espírito, é o princípio inteligente do todo, através da natureza, que finalmente gera o Filho, a coisa em si, o que está mais abaixo, a matéria, a criatura. O universo, uma visão do universo, vista à noite. Alguém disse assim, incrível, descobri que Deus, ou melhor, que o universo infinito é simples manifestação do pensamento de Deus. O universo infinito é simples manifestação do pensamento de Deus. Mas descobri isto depois que assinei o contrato de compra de um apartamento que vou ter que pagar em 20 anos. Angústia. Assumi uma responsabilidade angustiante de pagar um apartamento em 20 anos, um apartamento. Isso aconteceu e em seguida descobri que todo o universo não passa de simples manifestação do pensamento de Deus. O homem cósmico, fala-se hoje muito em religião cósmica, educação cósmica, o centro espírita na era cósmica. O mundo está entrando na era cósmica. Mas será que o movimento espírita também está entrando nessa era, assumindo uma nova dinâmica? Será que nós espíritas temos
argumentação para conversar com os teólogos das igrejas evangélicas ou da Igreja Católica, dialogar com esses homens formados em teologia a respeito da vida e principalmente do assunto mais palpitante da vida, que é Deus, é mais que importante avançar nesses estudos. Homem e universo. Tagore, Einstein, dois grandes pensadores deste século XIX e século XX. Um indiano, o outro alemão, americano, viveu mais na América. Ambos admitiram a existência de Deus. Num diálogo em Princeton, entre Einstein e Tagore, Einstein teve a oportunidade de dizer ao poeta místico oriental: eu sou mais religioso que você. Mas sabe-se que numa outra ocasião, Albert Einstein disse: o universo é tão perfeito, eu estou tão impressionado com a beleza transcendental do infinito do cosmos, que não admito absolutamente que Deus possa jogar dados. Primeiro admitiu a existência de Deus, depois não admitiu a existência do acaso. Deus não joga dados, nada ao acaso, tudo obedecendo a uma dinâmica, a um princípio, a uma força, a um poder supremo. Dizia Santo Agostinho: enquanto os homens se agitam, Deus os conduz. Afirma Emmanuel através de Chico Xavier: o amor é a energia divina que equilibra o universo. O novo homem, sensível e intuitivo ao mesmo tempo. O homem poeta, o homem espiritual, o homem que ama as coisas, porque compreende as coisas. Para compreender e para saber é preciso também amar. E por esse motivo Deus, no dizer dos evangelhos, é amor. Foi o que escreveu o evangelista João: Deus é amor. Einstein, assim que lançou as teorias da relatividade, saiu de universidade em universidade falando das teorias do universo, enfim, da relatividade em si. E o seu motorista o acompanhava de cidade em cidade. Depois de tantas aulas, repetindo as mesmas equações, a mesma matemática, as mesmas operações, quase que as mesmas palavras, o chofé de Einstein, conversando com o seu patrão no carro, disse assim: doutor Einstein, na próxima cidade eu sou capaz de dar essa aula que o senhor vem dando. Eu já ouvi tanto que memorizei tudo, tenho certeza. Einstein, que era muito brincalhão, disse: então vamos fazer a experiência. Ninguém me conhece na universidade onde eu falo hoje. Você se apresenta como sendo Alberto Einstein. Tudo bem, vamos lá. Entrou o chofé, se apresentou. O reitor da universidade só faltou ajoelhar aos seus pés. E Einstein ficou coçando o rosto na porta de entrada para ver o que acontecia. O motorista subiu ao palco, usou o quadro de giz e começou a fazer aquelas operações todas com a classe de cientista. Mas aconteceu o que ele não esperava. De repente, um professor levanta-se e diz: professor Einstein, eu estou verdadeiramente impressionado com tudo isso, mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Qual a relação entre a equação assim, que fala de vibração, de energia, de espaço, com essa outra equação em que o senhor relaciona a relatividade no universo, o tempo e tal? E a pergunta foi muito difícil. Mas o homem não se abalou. Olhou sisudamente e disse assim: professor, sua pergunta é tão simples,
mas tão simples que eu não vou responder. Prefiro que o meu motorista responda. O Chopin memorizou fórmulas, fixou na sua mente imagens, linhas, números, quem sabe até mesmo teorias. Mas o cientista, que também era um homem muito intuitivo e muito espiritual, havia sentido o universo, ele tinha tido visões, sonhos. Por isso é que se impressionou às lágrimas. E nos últimos dias, Albert Einstein falava mais de Deus do que propriamente de ciência. É esse Deus que pode ser explicado à luz da ciência. É esse Deus que nós devemos sentir a cada momento. É esse Deus simples e complexo, do átomo e das estrelas. É o Pai nosso, que está nos céus, em todas as esferas e em todas as manifestações da evolução e da vida. É esta força, esta lei, este Pai que nós devemos compreender e divulgar. Obrigado.